A paz do Senhor, meus queridos irmãos, boa noite. Mais uma vez aqui na presença dos meus queridos e amados irmãos, amém? Estou aqui em casa, graças ao bom Deus, na presença do Senhor, aos meus filhos ali na sala assistindo, né? E eu louvo a Deus, minha esposa foi ali levar minhas meninas no culto de criança, não deu para mim hoje, amém? E eu louvo ao Senhor pela tua vida, glorifico a Deus por mais um dia na presença do Senhor e de vocês. Já está noite, graças a Deus. E eu tenho uma palavra para os meus queridos irmãos, mas antes, meus amados irmãos, vamos orar para que o Senhor abra o nosso entendimento, para que nós venhamos ter entendimento naquilo que ouvimos, amém? E falamos. Senhor nosso Deus e Pai eterno e bendito, Senhor, eu te glorifico, Pai, por esta noite. Senhor, fica conosco, toma aqui o primeiro lugar, Jesus, usa minha mente, usa meus lábios, usa meus olhos, usa todo o meu corpo, Pai, para ser instrumento do Senhor. E visita também meus irmãos que estão ouvindo e assistindo, Pai. Abençoa cada um deles, Pai. Abra os entendimentos deles para que eles possam receber a Tua palavra em nome de Jesus. Amém, meus amados? Graças a Deus, eu tenho uma palavra aqui em 2 Timóteo, capítulo 2, do versículo 14 em diante. Eu vou estar lendo alguns versículos, amém? E peço a Deus que venha dar sabedoria e entendimento aos meus amados, para que os irmãos venham compreender, amém? Que diz assim o primeiro verso: trazei essas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor, que não tenham contenda de palavras, que para nada aproveitam, e são para a perversão dos ouvintes, né? Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade, e a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. Aleluia! O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparta-te da iniquidade. Amém, meus queridos irmãos, até aqui. Que palavra abençoada é esta. Louvado seja Deus, que o jovem Timóteo deixa aos irmãos. Primeiro ele manda nós refletir a nossa memória, trazer estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor, que não tenda contenda de palavras, né, irmão? Deus não nos ensinou, Jesus não nos ensinou a nós andarmos em contenda, em desavença, mas Deus nos ensinou nós amarmos uns aos outros, para que o amor de Deus possa estar derramado em nossas vidas. Amém, meus queridos irmãos? Eu glorifico a Jesus porque Ele tem feito maravilha no nosso meio. E usando os lábios de Timóteo, ele escreve dizendo: trazei estas coisas à memória, ordenando diante do Senhor, irmão. Nós temos que ordenar diante do Senhor, meus irmãos, deixai as contendas, porque isso é obra do mundo.
Louvado seja Deus. Diante do Senhor, que não tenham contenda de palavra, que para nada aproveitam, e são para a perversão dos ouvintes. Quando há contenda, perverte os ouvintes. Mas ao homem de Deus, o Senhor diz aqui no verso 15 do capítulo 2 de Timóteo, verso 15 diz: procura apresentar-te a Deus aprovado. Meus queridos irmãos, a Bíblia diz para nós nos preparar diante do Senhor, para a vinda do Senhor. Diz assim: ó Israel, prepara-te para te encontrar com o Senhor teu Deus. Da mesma forma é a igreja. Senhor amado, que o Senhor venha nos preparar para se encontrar contigo. Então Timóteo, escrevendo aos irmãos, que naquele tempo havia também contenda entre os irmãos, por causa de posição, por causa de irmãos que era mais usado. E Timóteo escreve dizendo: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, e que maneja bem a palavra da verdade. Meus queridos irmãos, nós temos que conhecer a verdade. Aleluia. Quando Jesus teve um encontro com uma mulher samaritana à beira de um poço, ela disse que os samaritanos adoravam a Deus naquele monte. Mas Jesus falou a ela: olha, os samaritanos adoram o que não conhecem, mas nós, judeus, adoramos o que conhecemos. Chegará a hora, e a hora é, aleluia, que o Pai procurará os verdadeiros adoradores, que adorem Ele em espírito e em verdade. Então nós temos que conhecer o nosso Deus, para que nós venhamos falar dele. E Timóteo escrevendo: procura te apresentar a Deus como um obreiro, como um servo, como um homem aprovado diante desta sociedade, irmãos, pervertida, desconvertida, que precisa de convenção. E nós que somos chamados, somos servos, somos escolhidos, nós temos que estar aprovado, e que nós venhamos a manejar a palavra do Senhor corretamente, ensinando aos pecadores o caminho em que eles devem andar. Então Timóteo escrevendo diz: procura te apresentar, aleluia, apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Irmãos queridos, nós temos que falar a palavra da verdade. Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, transforma, restitui e quer salvar o homem pecador, para que um dia ele possa ter a vida eterna. Então nós temos que pregar o evangelho, as boas novas de salvação aos perdidos. Versículo 16 diz: mas evita os falatórios profanos, aleluia, porque produzirão maior impiedade, e a palavra desses roerá como greguena, entre os quais são Emineu e Fileto, dois homens, irmão, que queriam perverter o caminho do Senhor. Paulo, Timóteo, Tito veio anunciando o evangelho de salvação, falando da ressurreição, falando de Jesus. E apareceu estes dois personagens, Emineu e Fileto, pervertendo, aleluia, o entendimento dos irmãos. Mas Deus, instruindo os irmãos através de Timóteo, ele mandou chegar à memória dos irmãos, que não houvesse contenda, que os irmãos, aleluia, se apresentasse a Deus aprovado e que manejasse bem a palavra da verdade.
Mas esses homens não acreditavam na ressurreição de Cristo, não acreditavam na vinda do Senhor. Então eles estavam pervertendo o direito daquele servo de Deus de aprender as palavras do Senhor, né? Louvado seja Deus. Os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Está ouvindo? Eles se desviaram da verdade. Quando a pessoa se desvia da verdade, ele fica cego, surdo, né, para não ouvir o entendimento do Senhor. E aí ele, aleluia, conseguiu perverter a fé de alguns. Por isso, meu amado, minha querida irmã, não dê ouvido, aleluia, a palavra de homens, mas queira aprender as palavras do Senhor. Louvado seja Deus. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Aleluia. A palavra de Deus é viva e eficaz. E ela diz que passará o céu, passará a terra, mas elas não hão de passar. Então, aqueles dois personagens, aleluia, Himeneu e Fileto, eles perverteram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, irmão, tendo este selo. O fundamento de Deus sempre, aleluia, vai ficar firme, meus queridos irmãos. Aleluia. Porque Deus, ele conhece os que são seus. Aleluia. O Senhor conhece os que são seus. Aleluia. E tem este selo. Louvado seja Deus. E qualquer que profere o nome de Cristo, aparta da iniquidade, né? Nós devemos nos firmar nos fundamentos que Deus deixou, nos firmar na fé do Senhor. Nós devemos buscar a memória das coisas que aprendemos, né? Nós devemos nos apresentarmos a Deus como obreiros aprovados. E outra coisa que nós devemos, todos nós que proferimos o nome de Cristo, nós temos que nos apartar do mal. A Bíblia diz: o que vence o mal é fazer o bem. Meus queridos irmãos, esta é a palavra que Deus tem para mim e para você, né? Procure te apresentar a Deus aprovado, minha querida, meu querido. Jesus te chamou para te capacitar. E se Ele já te capacitou, procura te apresentar a Ele aprovado. Aleluia, aparta do mal, da iniquidade. Busque a memória daquilo que tu tem aprendido. Aleluia, as palavras de vida, as palavras do Senhor, pois é ela que nos protege, é ela que nos faz estarmos de pé. Mas eu quero cantar um hino de adoração ao nosso Deus. Que Jesus venha te abençoar cada vez mais. Que o Senhor possa te encher da sua graça. Amém, meus queridos? Você está aí com a harpa aí na sua mão. Vamos adorar o Senhor na beleza da tua santidade. Porque até aqui Deus tem nos abençoado. Amém? E nós somos igreja de Cristo. Eu quero louvar o Senhor com você. 125, né? Vem outra vez, nosso Salvador. Quem dera hoje vir, né? Então vamos cantar. Vem outra vez, nosso Salvador. Quem dera hoje vir, para reinar com poder e amor. Quem dera hoje vir, já por sua esposa vem esta vez, que o espera em oração, fora do mundo de entremês. Quem dera hoje vir, aleluia, 125. Glória, glória, gozo sem fim trará.
Glória, glória, ao coroar o Rei, aleluia. Glória, glória, nos arrebatará. Glória, glória, Cristo vem outra vez. Terminará o poder do mal, quem dera hoje ser. Começará o prazer sem igual, quem dera hoje ser. Todos os mortos em Cristo serão arrebatados por seu Senhor. Quando esta glória aqui virão, quem dera hoje ser. Glória, glória, gozo sem fim trará. Glória, glória, ao coroar o Rei. Glória, glória, nos arrebatará, aleluia. Glória, glória, Cristo vem outra vez, oh maravilha de Deus. Em santidade nos deve achar, eis que Ele pode vir. Todos velando com gozo e paz, eis que Ele pode vir. Multiplicados os sinais estão, no Oriente se vê o alvor. Breve os crentes subirão, quem dera hoje vir. Glória, glória, gozo sem fim trará. Glória, glória, ao coroar o Rei. Glória, glória, nos arrebatará. Glória, glória, Cristo vem outra vez. Amém, meus queridos? Que Jesus vos abençoe, que a graça de Deus possa nos encher de maior amor, de maior carinho, de maior compreensão e de maior cuidado que Deus tem por nós, amém? Que o Senhor possa nos dar uma noite abençoada, fica na paz, que a mão do Senhor possa estar estendida sobre a tua cabeça, amém, meus queridos? Fica na paz em nome de Jesus, diga graças a Deus, diga obrigado, Jesus.